A paz de Deus, irmãos. Eu me chamo Érica, moro no interior de São Paulo, cidade de Boituva. Estou contando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, eu contei um testemunho aqui no canal que o meu pai tinha abusado de mim, da minha irmã. Minha irmã teve um filho dele, né? E quando nós éramos criança, não conhecíamos essa graça ainda. A minha mãe tinha largado dos caminhos do Senhor, só que nós não sabíamos. Nós não sabíamos que a minha mãe, ela era serva de Deus e ela tinha largado dessa graça. A gente veio saber depois de muitos anos, né? Quando o Senhor fez a obra na minha vida e me chamou neste caminho santo. Então eu comentei com os irmãos que quando Deus preparasse, eu iria contar a obra que Deus fez na vida do meu sobrinho, né? Sobrinho, irmão, né? Irmãos. O menino que a minha mãe cuida. Hoje ele tem 19 anos, né? Deus fez uma obra muito linda com ele, na vida dele. Ele não era, irmãos, para estar aqui, né? Quando a minha irmã engravidou dele, o meu pai tentou tirar ele da barriga dela de tudo quanto é jeito, né? Ele dava remédios fortes para ela. E ele veio a nascer de 6 meses. Ele não tinha nem o pulmão formado ainda. Minha irmã foi para a cidade de Sorocaba. Teve ele lá no regional. E lá ele ficou. Não me lembro bem se foi por volta de 1 ou 2 meses que ele ficou internado até formar o pulmão, né? E eu ia com a minha irmã de van, né? Pela prefeitura, a gente ia ver ele lá. E quando aconteceu tudo isso, irmãos, ele falou, né? O meu pai falou que minha irmã tinha aprontado na escola, né? Porque ninguém sabia o que ele fazia para nós, o que nós passava na mão dele. Então, até para minha mãe, ele falou que minha irmã tinha aprontado. Só que foi se passando, irmãos, eu já sabia mais ou menos do que se tratava, porque eu e minha irmã a gente estudava junto, então eu sabia que ela não fazia nada de errado, porque nós estudávamos na mesma escola. Então eu fiquei meio suspeita, eu já sabia, né? Só que a gente não podia contar nada para ninguém. Eu me lembro quando eu contei as coisas que ele fez para mim pela primeira vez, eu apanhei muito. Ele cortou as minhas costas todo dia com um reio de bater em cavalo, né? Eu tô contando para os irmãos, não para relembrar o passado, irmãos, mas para os irmãos saber, né? A obra que Deus fez na vida dessa criança. Então, irmãos, a gente teve coisas que eu não relatei lá, né? Na hora não veio na memória, mas o que eu puder relatar aqui, né? Eu vou relatar para os irmãos. Então, assim, e todas as vezes que eu tentava contar alguma coisa, ele me batia, né? Me batia muito. Uma vez eu fui para a escola com as costas toda cortada, que aparecia por cima da camiseta. E os meus coleguinhas perguntaram o que era aquilo. E eu falei que tinha caído de bicicleta. Porque eu sabia que todas as vezes que eu tentava contar, ele me batia, né? Então, irmãos, aí a criança nasceu. E a minha irmã, ela queria se matar. Ela queria entrar na frente de um carro.
e o meu pai ele não deixou, né? Depois que levou a criança para casa, todos que iam visitar, ele falava que tinha adotado aquela criança. Para as pessoas de fora, ele falava que tinha adotado, né? E para os parentes de dentro, falava que a minha irmã tinha aprontado na escola, né? Então, assim, aí foram se passando os anos, né? Ele foi crescendo e a gente não sabia que ele tinha problema mental, né? Ele é uma criança especial, ele andava normal, como todas as outras crianças, ele falou normal, só que a fisionomia do rosto, né, de uma criança que é especial, a gente percebe. E aí, conforme foram se passando os anos, foram vindo os problemas dele e a minha mãe começou a levar ele no médico. E o doutor falou que o cérebro dele não tinha crescido, né? E que ele tinha um probleminha, acho que por ser o mesmo sangue, né? É um desvio mental, alguma coisa assim, né? A gente vê, olhando para ele, a gente vê que ele tem problema. Ele é muito nervoso. Minha mãe levava ele na igreja, irmãos, logo quando a minha mãe voltou, né, a caminhar nesta graça. E ele tá no nome da minha mãe, a guarda provisória, porque ela que cuida, né? Minha irmã, ela se casou, tem um casal de filhos, né? Então, a minha mãe que cuida, porque é um trauma muito grande, Irmandade. É um trauma muito grande, porque eu não queria estar na pele dela, né? Porque é uma tristeza, né? Ele é muito parecido com meu pai, então para ela é um trauma, né? Ter que olhar para a criança e lembrar, às vezes lembrar de tudo que passou, né? Então, irmãos, minha mãe começou a congregar, começou a levar ele para congregar, e ele dava muito trabalho na igreja. Ele toma medicamentos muito fortes. E ele é muito agressivo, né? Ele é muito agressivo. Então, a minha mãe levava ele e ele não dava sossego na igreja, né? Ele batia na minha mãe, mesmo sendo criança, né? Por causa do problema dele, muito forte. O problema dele, né? Na mente. Então, ele era muito agressivo. Hoje, ele é agressivo ainda. Mas eu acho que em vista do que ele era antigamente, deu uma boa melhorada, né? O Senhor vai fazendo a obra, né? Então, assim, aí ele xingava os irmãos em cima do púlpito, falava muitos palavrões, falava muitas coisas terríveis. A minha mãe chorava, né? Então, eu falo que isso também foi uma parte, irmãos, que ela sofre até hoje, né? Com o preço de ser largado dos caminhos do Senhor, ela ainda sofre até hoje, né? Porque ela já chegou a pedir a morte por não aguentar a situação da criança, né? Por ele ser muito agressivo. Ela não pode congregar porque não tem com quem deixar ele. Quando Deus prepara, né? Raramente, quando Deus prepara, ela vai congregar, né? Então, ele fazia essas coisas na igreja, xingava os irmãos de vários palavrões, de coisas terríveis, né? E daí, irmãos, ela levou uma vez ele para ungir, né? E o irmão ungiu ele na igreja, o ancião ungiu ele, só que ele ficou louco dentro da igreja, ele ficou doido dentro da igreja e ele grudava na grade da onde fica o púlpito, e chacoalhava e xingava muitos palavrões.
Uma pessoa falou para mim que o irmão não poderia ter ungido ele da forma que ele estava, irado, né? Mas eu não sei, né, irmãos? O Senhor sabe todas as coisas. Então, foram se passando os tempos. Minha mãe tinha muito desejo que ele batizasse, né? E foi indo, ela foi passando essa prova com ele, uma prova muito difícil, irmãos, né? Porque eu sei que até quando eu vou lá na casa da minha mãe, muitas vezes eu ir lá, ele vir pra cima de mim, ele me enfrentar, querer bater em mim, sendo criança, mas a gente entende que é pelo problema que ele tem, né? A gente não pode deixar as crianças sozinha perto dele, porque se ele ficar nervoso, ele bate, né? Então, foram se passando o tempo, minha mãe chegou em mim e conversou comigo. Ela falou que queria muito que ele batizasse, né? E daí o meu avô, que é o pai da minha mãe, falou que ele não precisava batizar, né? Mas porque ele é uma criança especial e o Senhor fala que os loucos não herrarão o reino do céu, né, irmãos? Então, eles são inocentes. Ele não conhece mulher, ele tem 19 anos. Ele não conhece mulher, não conhece nada. E é uma mente de uma criança, né, que não sabe nem o que fala. Tinha hora que ele falava das coisas de Deus, falava coisas assim que a gente não sabia de onde vinha, né? E depois falava coisas terríveis que a gente não entendia. E quando ele nasceu, eu fiquei sabendo, né, que o meu pai tinha entregado a alma dele, né? Porque como meu pai mexe com coisas ruins, macumbaria, essas coisas, irmãos, ele, assim que a criança nasceu, ele disse que entregou, né? Isso a minha família toda sabe. Então, talvez isso explique o porquê que ele era muito perturbado, né? A criança era muito perturbada. Ele via as coisas, né? Uma vez foi irmãos orar em casa. Eu não sei se os irmãos estavam despreparados ou se eles estavam ali na guia de Deus. Eu não sei, irmãos. Mas quando os irmãos ajoelhou para orar a Deus, ele veio a dar um murro no nariz da serva de Deus, da irmã. E ele levou o irmão no quarto. O irmão falou que realmente lá dentro tinha coisas ruins, né? O meu irmão, ele vê coisas na casa, né? Meu irmão mesmo. Então, assim, é um ambiente bem, assim, pesado, né? Pesado, assim, devido a essas coisas que foram feitas na casa. Mas, aonde habita o Espírito Santo, o que é de ruim tem que sair, né, irmãos? Então, foram se passando o tempo e a minha mãe queria muito que ele batizasse. Mas assim, irmãos, ela queria que ele se batizasse porque ele pedia o batismo. Ele falava para ela que queria batizar, né? E ela perguntava para ele: "Por que você quer batizar?" E ele falava assim: "Porque ele não queria ir para o inferno, ele falava que queria ir para o céu", né? E ele falava coisa com coisa, muitas coisas, sabe? Então, um dia a gente tentou levar ele no batismo. Fui eu, meu esposo, minha mãe, né? A gente foi no batismo levar ele. Daí, irmãos, quando estava começando o batismo, ele começou a ficar pirado da cabeça, né? Assim, devido ao problema dele, né? Começou a ficar nervoso dentro da igreja, porque ele, por ele ter o problema que ele tem, ele não pode ficar montuado perto de tantas pessoas, porque ele fica nervoso. Aí ele começa a xingar, ele começa a querer bater nas pessoas. Então ele estava com a Bíblia, ele pegou a Bíblia, acho que do meu esposo, e maiou longe, no corredor da igreja. Aí a gente já saiu da igreja, né? E a gente foi embora para casa. E naquele dia ele não batizou, né? Então, foram se passando o tempo. Se passaram-se alguns anos, né?
E daí, conversando com a minha mãe, eu comentei com ela. Ela pediu para mim conversar com o cooperador da comum dela, explicar a situação, só que o cooperador já conhecia a situação, ele já sabia do que eu tinha passado na minha vida. E daí, quando eu cheguei nele para conversar, ele marcou de fazer uma visita. Ele marcou de fazer uma visita na casa da minha mãe e combinou, né, do meu esposo e eu irmos junto com ele e com a esposa dele. Minha mãe ficou tão nervosa que ela tinha muito medo que ele avançasse no irmão, porque o irmão ele era enfermo. Hoje o servo de Deus, ele dorme no Senhor, né? O irmão ele teve a enfermidade do câncer e também foi vítima do Covid. O servo de Deus já dorme no Senhor. Faz muita falta, porque era um caro servo de Deus. Minha filha gostava muito dele. E até hoje ela chora quando fala nele. Então, irmãos, o servo de Deus foi lá. Só que o servo de Deus, ele foi na guia de Deus. Ele orou a Deus antes de sair de casa e fomos para a casa da minha mãe. Quando chegou lá, a minha mãe achou que ele ia causar, que ele ia querer bater no irmão, avançar no irmão. Ele sentou do lado do servo de Deus e começaram a conversar. E o servo de Deus perguntava para ele assim: por que você quer batizar? Aí ele falava assim: porque eu quero ir para o céu. Né? Foram conversando com ele, conversando. E ele começou a falar das coisas de Deus, né? A criança, né? Começou a falar das coisas de Deus. E daí ele pegou e o irmão ficou assim, sem entender, né? Eu não sei se Deus estava tomando a boca daquela criança. Mas aí ele falava que ele queria ir para o reino dos céus, né? Ele ficou um tempo internado, né? Numa clínica, porque ele dava tanto trabalho, irmãos, né? Ele agredia minha mãe, ele dava muito trabalho e ela teve que internar ele, né? Com o coração partido. Ela não queria fazer aquilo, ele ficou 6 meses internado. E depois deu uma melhorada, mas não muito, né? Daí, o servo de Deus conversando, foi embora para casa dele, né? E daí, depois a gente ficou sabendo que o servo de Deus... A minha mãe orou também a Deus e pediu a Deus que o Senhor segurasse ele, né? Que o Senhor não permitisse, se fosse por Deus dele batizar, que o Senhor não permitisse que ele viesse a causar nada, né? Que fosse tudo bem. E aquilo que minha mãe pediu para Deus aconteceu. E daí o servo de Deus foi embora. Depois ele foi fazer mais uma visita. Irmandade, isso foi no ano passado, tá? Nós estamos em 2021, foi em 2020. O Senhor chamou ele nas águas do Santo Batismo, no ano de 2020. O servo de Deus foi fazer mais uma visita para ele, conversando com ele. E daí o servo de Deus conversou com o ancião, foi orado e o Senhor confirmou o batismo dele. Foi uma obra muito linda, irmãos, que o Senhor fez. Eu estava lá, eu assisti o batismo dele, foi muito lindo. Algumas pessoas da família foi, né? Foi feito um batismo especial na chácara da minha mãe, porque ele não podia batizar, né, assim, na igreja, porque ele não conseguia ficar no meio de tanta gente. Até minha mãe achou que ele ia causar no batismo. E o servo de Deus chegou lá e falou para ele que foi confirmado o batismo dele. Irmãos, santo Deus, coisa muito linda. Quando chegou no dia do batismo dele, eu fui lá na casa da minha mãe, fiquei lá o dia todo para poder dar um auxílio, ajudar em alguma coisa. E ele estava tão ansioso, ele não via a hora do irmão chegar, santo Deus. E a minha mãe achou que ele ia causar no batismo, sabe? E ele, santo Deus, o Senhor segurou ele, o Senhor fez uma obra muito linda. A criança que era agressiva, não sabia
se comportar no meio das pessoas, né? Ele ia para pai, lá ele batia até nos professores, já bateu num dentista, né? Então, assim, minha mãe sofria muito com ele, né? Hoje é difícil, irmãos, mas como ele é servo de Deus, minha mãe ora, entrega na mão de Deus, o Senhor faz o resto. Então, assim, irmãos, ele sempre fala que quer casar, né? E a gente sabe que pelo problema dele é só uma obra de Deus, né? Mas assim, aí, irmãos, assistindo o batismo dele, né? A gente estava com muito medo de acontecer alguma coisa. E o servo de Deus foi, o ancião foi, a gente cantou uns hinos. Na hora do batismo ele trocou de roupa e ele foi encher a piscina para ele. E o irmão falou, a gente achou que na hora que afundasse ele na água, ele ia assustar, ele ia ficar nervoso, ia querer bater nos irmãos. Mas não, irmãos, o Senhor faz tudo perfeito, né? O Senhor faz obras que é imaginável para nós. O irmão falou para ele que era para ele tampar o nariz, juntar as duas mãos e tapar o nariz, né? Para poder afundar ele nas águas. Irmãos, ele fez certinho para uma criança que tem problema mental. Ele fez certinho, né? E o irmão emergiu ele nas águas, se levantou. Foi muito lindo. Eu até cheguei a gravar o batismo dele, mas acho que com o tempo, depois eu acho que eu apaguei do celular. Foi uma coisa muito linda. Só que aí, irmãos, depois do batismo, a prova da minha mãe dobrou, né? Ele começou a ficar mais agressivo. Depois ele falava que ia matar o irmão que batizou ele. Ele falava que ia matar o ancião. Ele falava tanta coisa, irmãos, mas a gente sabe que é pelo problema dele, né? E o servo de Deus, quando foi conversar com a minha mãe, falou assim, no dia do batismo, ele falou, essa criança, ela é especial, ele não precisa batizar, ele não tem pecado nenhum. Né? O Senhor fala que os loucos não errarão o reino do céu, né? Então, irmãos, o servo de Deus falou que ele não precisava batizar, e só que ficou de exemplo para muitos. E o Senhor falou na boca do servo de Deus que através da obra que o Senhor fez na vida dele, né, uma criança que não precisava batizar, sentiu de pedir o batismo, né? Sentiu de pedir o batismo, uma criança especial, e os outros à volta, que é perfeito, tem saúde, é perfeito na mente, raciocina bem, estão vivendo para o mundo, né? Não pediram o batismo ainda, que são meus irmãos, né? Então, o Senhor falou que ficou de exemplo para muitos, e através da obra que o Senhor fez na vida dele, o Senhor ia chamar os filhos da minha mãe na graça, que são meus outros 3 irmãos, que o Senhor ia completar a obra, né? E foi muito lindo, irmãos. Foi muito lindo, o Senhor fez uma obra maravilhosa. A prova da minha mãe dobrou depois, porque ele ficou mais agressivo, né? Ficou mais agressivo. Depois do batismo, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Ele ficava no quarto da minha mãe, falando que estava vendo coisas. Ele tinha medo de ir no banheiro sozinho. Aí depois, irmãos, do batismo, ele falava, eu não sei o que atormentava ele, que ele falava que ele não ia para o céu, que ele ia para o inferno, que ele não tinha direito, né? E até falaram que não adiantava ele batizar, porque ele não pertencia, né? Mas a verdade, irmãos, é uma só. Quem sabe da nossa alma é Deus, né? E se o Senhor permitiu dele descer as águas sem dar nenhum problema, é porque a alma dele está salva, né? E aqueles que falam ao contrário, que tome ciência, né, irmãos? Porque meu pai mexe com muitas coisas erradas, assim, na parte de macumbaria, essas coisas. Ele deseja muito mal dos outros, assim, da família, assim, de nós, né, irmãos? Porque até hoje ele fala que ele é inocente, né?
Mas Deus sabe, e nós que passamos por tudo sabemos que Ele não é inocente, irmãos, né? Então, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, irmãos, o Senhor fez essa obra linda, né, na vida do meu irmão, né, que é meu sobrinho e meu irmão ao mesmo tempo, né? E o servo de Deus, antes de Deus recolher ele, ele falou que devido ao problema dele, né, o Senhor podia libertar, mas a libertação que o Senhor ia fazer nele era a libertação da alma, irmãos, não da carne, porque ele nasceu daquela forma. E eu falo uma coisa para os irmãos: o Senhor sabe de todas as formas que faz as coisas, né? A gente passou por esse cálice amargo, muito forte, uma coisa muito difícil de falar. Mas através dessa criança, irmãos, foi provado tudo o que ele fez. Porque se não fosse essa criança, ele não teria pago. Aqui na terra, ele não teria pago, ele não teria ido preso. Talvez a gente nem estaria aqui, né? Talvez a gente estaria embaixo da terra se essa criança não tivesse vindo ao mundo. Às vezes a gente questiona Deus, pergunta o porquê. Uma vez, irmãos, eu fui congregar, muito angustiada, sempre questiono Deus, não consigo entender o porquê que isso aconteceu na minha vida. E o Senhor falava, tomava a boca do vaso e falava assim: tem alguém aqui, Santo Deus, tem alguém aqui que não para de lembrar do passado. O Senhor não te quer mais lembrando do passado. O Senhor não te quer mais vivendo o passado, né? E eu ficava bem ruim assim, irmãos, antes. Agora estou bem melhor, graças a Deus. Antes era bem difícil, né? Meu esposo não podia tocar em mim, que eu sentia medo, assim, não dele, mas eu lembrava de tudo que eu passei, sabe, irmãos? Então, para mim foi uma coisa muito difícil, é até hoje, irmãos, não vou mentir, é muito difícil, né? Então, irmãos, é isso, né? Foi essa obra que Deus fez na vida dele. Uma criança que não precisava batizar por ser especial. Era uma criança que já estava salva. E pediu o batismo, sabia, na consciência dele, ele sabia que ele tinha que batizar para ir para o reino dos céus. Então foi essa obra, irmãos, que Deus fez na vida do meu irmão, né, do meu sobrinho, né, que é a criança que minha mãe cuida hoje. A Irmandade apresenta ela nas orações, apresenta ele, para que o Senhor possa completar a obra, irmãos, né? Ela vive sozinha com ele na casa. A gente já presenciou muitas coisas difíceis, né? Tem hora que ele tá nervoso. Um dia ele pegou uma faca e colocou no pescoço, irmãos. A loucura às vezes é tão grande, né? Então, é só o Senhor para guardar a minha mãe, né? Guardar ele também. E porque a gente não sabe, né? Mas o Senhor está no controle de tudo. Então, foi essa obra, irmãos, que eu senti de contar, que o Senhor fez na vida dele. Deus abençoe a toda a querida Irmandade, com a santa paz de Deus. Amém.